Olá você, meu nome é Wesley, pertenci à doutrina das Testemunhas de Jeová e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito controverso, que é a questão do sangue, apregoada pela religião das Testemunhas de Jeová. Como a maioria de vocês devem já saber, as Testemunhas de Jeová proíbem transfusões de sangue, ainda que esta proibição custe-lhes a própria vida ou a vida dos seus entes queridos. Justificam seus ensinamentos com base em Gênesis e Levítico, dos livros da Bíblia, que falam sobre a proibição de comer o sangue. E aí reforçam a sua tese, porque ali em Atos capítulo 15 está escrito, os apóstolos escreveram que pareceu bem abstermos de sangue. Aí, na concepção das Testemunhas de Jeová, a palavra abster-se de sangue tem que ser no sentido total, não deixando margem para nenhuma outra interpretação. Enquanto que a mensagem dada pelos apóstolos sobre abster de sangue era no sentido alimentar, porque os apóstolos tinham em mente o comer o sangue, bem explicado já no Antigo Testamento. Mas como que nós podemos entender este raciocínio das Testemunhas de Jeová? Não é um raciocínio correto, não é um raciocínio flexível. Por quê? Vamos tomar como base um texto muito conhecido e controverso que existe na Bíblia, que está ali em 1 Coríntios 14, 34 e 35. Ali, o apóstolo fala que as mulheres precisam ficar caladas nas igrejas, não sendo para elas permitido falar, porque é vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Tá? Esse texto ele também é bem taxativo, mas as Testemunhas de Jeová, e bem como todo mundo, bem como eu também, acreditamos que é um texto assim que existe uma maneira de interpretar flexível. Aí usamos de argumentos temporários, porque naquela época as pessoas eram machistas, hoje não há isso mais. Outras pessoas dizem que a igreja não era muito organizada, era mais bagunçada, e hoje o sistema da igreja é diferente. Outros dizem que não, as mulheres podem falar na igreja, mas com a permissão de um homem. Ou seja, vários sis. É claro que, na minha concepção também, as mulheres devem falar nas igrejas. Só que, mas o que esse versículo tem a ver com a questão do sangue? Na verdade, tem a ver com a linha de raciocínio. Por que as Testemunhas de Jeová flexibilizam este texto, dizendo que as mulheres podem falar na igreja dependendo de certas situações, mas elas não aceitam que as pessoas possam tomar sangue dependendo de certas situações? Então, a questão do sangue, pelas Testemunhas de Jeová, é um raciocínio totalmente, digamos assim, totalmente infundado, totalmente lançado à própria sorte. Porque se existem exceções à regra para mulheres falarem nas igrejas, também deveriam existir exceções à regra para as pessoas tomarem o sangue, na questão da abstinência de sangue. Mas vamos colocar aí uma questão que eu gosto muito no Novo Testamento, que fala, que mostra que Jesus era flexível para com as leis, dependendo da situação. A questão do sábado, por exemplo. Jesus fazia curas no sábado, aí os opositores de Jesus lançaram uma questão se ele trabalhava ou curava no sábado, quer dizer, era uma coisa errada fazer isto no sábado. Olha só que interessante, o que Jesus respondeu para essas pessoas? Eu gosto muito desses textos para fazer comparativo com a questão do sangue. O que Jesus diria se hoje estivesse aqui, vendo as pessoas morrerem pela proibição de transfusão de sangue? Então vamos lá. Em Mateus 12:10, Jesus contestando
a proibição de fazer coisas boas no sábado, ele disse: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhe propôs: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta deixa cair no buraco, não fará todo o esforço para retirá-la no dia de sábado? Assim sendo, olha só o que Jesus diz: quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha. Por isso é lícito fazer o bem no sábado. Mas nós não poderíamos colocar esta questão. Olha, e veja bem que a questão do sábado estava nos 10 mandamentos do Antigo Testamento, enquanto que a questão do sangue nem lá também não estava. Para vocês verem a diferença da importância dessas leis. O sábado, que era uma lei mais vigorosa, mais oficial, ele poderia ser violado, não vou dizer violado, poderia ser contextualizado em face de uma situação emergencial. Porque, como Jesus disse, assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha, é o que eu pergunto para as testemunhas de Jeová. Quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Mediante uma emergência de transfusão de sangue, uma necessidade de sangue, não é lícito fazer o bem com o uso do sangue? Outro versículo também muito interessante é o de Lucas 6:9. Jesus fala nesse mesmo contexto de trabalhar, de fazer algo no sábado. Jesus disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Olha só, e dentro da questão do sangue, é lícito com o sangue fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? Né? Então, nós podemos observar que para toda regra tem uma exceção. E isso foi o próprio Jesus que disse. Quando ele citou a passagem dizendo que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar salvação, e os apóstolos perguntaram para Cristo quem poderia ser salvo, o que Cristo disse? Para Deus tudo é possível, para os homens não. Então ele deixou bem claro que essas leis, as leis colocadas, até porque as principais leis que Jesus deixou foi amar ao próximo como a ti mesmo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro de todos os mandamentos. Então, encerrando o vídeo, o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar? Você que é testemunha de Jeová, que defende essa questão do sangue, né? Saiba de uma coisa: quem tem o direito sobre a sua vida, quem decide sobre a sua vida, não é nem o seu superior e nem o seu subalterno dentro de uma religião. Quem decide sobre a sua vida é o Pai. É correto? E essas questões aí de dizer que o sangue, quem garante que o sangue salva? O sangue salva vidas. Né? Isso aí é uma piada de muito mau gosto, porque existem casos realmente que o sangue pode matar, dar um choque anafilático, ou o sangue está contaminado e a pessoa vem a óbito, mas na maioria dos casos o sangue salva sim vidas em situações que somente ele poderia ser usado. Porque existem vários outros substitutos que eles não poderiam ser usados mediante perca pequena ou média de sangue. Mas questões de hemorragia interna, anemia falciforme e outros casos mais, somente o sangue salva. Um abraço e até uma próxima oportunidade.